Vamos falar agora da parábola dos talentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 6 a parábola dos talentos. Ela foi contada por Jesus para mostrar que os talentos dados por Deus devem ser aproveitados e não desperdiçados. Os verdadeiros seguidores do Mestre devem utilizar-se das habilidades que o Senhor lhes deu para fazer boas obras neste mundo de provas e expiações. E para elucidar esta questão, Jesus contou uma parábola, uma pequena história explicando verdades complexas para mostrar ao povo como usar nossos talentos. Nesta história, um homem de posses distribuiu talentos para os seus servidores e esperava que eles aproveitassem seus talentos para realizar grandes obras. Edson, não vou contar a história toda, porque isso demanda tempo, e até fica aí para os nossos ouvintes depois irem lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para estudar mais sobre o que Jesus disse, né, sobre a parábola dos talentos. Mas o que a gente pode entender desta passagem numa perspectiva espírita sobre essa questão dos talentos? Bom, a primeira delas é aquilo que a gente já vinha falando anteriormente, das diferenças. Quer dizer, Jesus deixa claro aí que existem diferenças. Sim. Tá certo? Porque o Senhor ele vai dar para cada um conforme a sua capacidade. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. Significa que existem diferenças. Tá certo? Então a gente não tem que temer as diferenças, pelo contrário, a gente tem que aprender a olhá-las de forma positiva. E a outra questão de pano de fundo dessa parábola é a lei do trabalho. Ele exalta a lei do trabalho. Porque se puseram a produzir, o que ganhou 2 produziu outros 2, o que ganhou 5 produziu outros 5, e o que ganhou 1 enterrou os talentos. Quer dizer, o preguiçosão lá, né? Ele enterrou os talentos e acabou. Então, outra questão aí de pano de fundo é a lei do trabalho. Eu escrevi, Cláudio, um artigo em 2008, faz 10 anos que eu escrevi um artigo, que é Considerações sobre as parábolas dos talentos. E aí eu faço uma análise da parábola como um todo. Você permite eu falar algumas coisas aqui? Claro, Não, fica à eu até vontade. trouxe aqui escrito o artigo. Ó. Então vamos lá, primeiras considerações sobre a parábola, tá? Eu já falei que o pano de fundo dela aí é a lei do trabalho, que o pessoal vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, a questão 647 até a 685, tá? Lei do trabalho. Então, ó, ele deu para um, né? 5 talentos, para o outro 2 e para um outro, a cada um segundo a sua capacidade. Certo? Que a gente está falando aqui da diferença. Ó, nessa parte da parábola, Jesus deixa claro que os seres humanos não são iguais. Que possuímos capacidades diferentes de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um. Assim sendo, não devemos invejar e cobiçar nada de ninguém, além de dizer não a qualquer tipo de preconceito. Olha que interessante. Esse pano de fundo aí do preconceito. Sim. Né? Demonstra também a realidade da reencarnação. Né? Pois, se cada um de nós possuímos capacidades diferentes, estas só podem ter sido adquiridas em vidas sucessivas. Já que se fôssemos criados apenas no momento do nascimento, para a vida material, deveríamos ser iguais aos nossos irmãos consanguíneos, o que sabemos e comprovamos não ser verdade. Ou seja, então outro pano de fundo aí é a reencarnação. Sim, senão a parábola não teria sentido, né? Porque Isso. Um tem 5, outro 2. Isso. Essas conquistas vêm com as vidas. Isso. E aí tem assim, ó, depois que ele entregou 5, 2 e 1, partiu logo. O Senhor partiu logo. Ora, o que a gente pode depreender desse partiu logo? Está lá na parábola, né? Ó, através desse partiu logo inserido na palavra, Jesus demonstra uma das maiores capacidades destinadas por Deus aos seres humanos para o seu desenvolvimento individual, que é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que possibilita ao ser humano efetuar suas próprias escolhas, capacitando-o pouco a pouco através dos erros e acertos. Somos os únicos responsáveis por nossos atos e nossas escolhas, erradas ou certas, e esta característica é muito respeitada até mesmo pelos nossos mentores espirituais. Entregou 1, 2 e 5 e partiu logo. Deixou Se virem. para as escolhas. Olha que interessante.
A terceira... O que aí até quebra aquele mito, né, de que os espíritos estão sempre ali do nosso lado, Não, como se a gente partiu fosse... logo, significa que ele deixou. A terceira, ó, é a parte em que um ganhou 5, né? O outro ganhou 2, certo? Nesse trecho da mensagem, entendemos que a natureza não dá saltos e que a evolução do ser humano se dá passo a passo. Aquele que recebeu 5 e trabalhou para conquistar outros 5. Ele não fala que o que recebeu 5 fez 10, fez 20, fez 30. Fez outros 5. O que recebeu 2 fez outros 2. Tá certo? É um convite à nossa autoaceitação, à aceitação de nossas limitações e ao entendimento de que nos tornaremos puros da noite para o dia. A natureza não dá saltos, Cláudio. Percebe o outro ensinamento profundo aí? O que ganhou 5 produziu 5, o que ganhou 2 produziu 2. Tá certo? Às vezes a gente fica sofrendo, achando que tem que se transformar, né, imediatamente, que tem que se desenvolver, que tem que melhorar, tem que se tornar puro, e não é bem assim que funciona. É aos Leva poucos. um tempo, né? O processo é aos poucos, e está aí na parábola, tá certo? Quarto, cavou o primeiro, né, que recebeu, cavou um buraco na terra e escondeu. O que ganhou só um. Vamos entender o que quer dizer isso aí. Aqui nós temos um convite de Jesus para o entendimento que, por não sermos iguais, habitam entre os encarnados espíritos em níveis de evolução ainda primário, e destes não se pode esperar atitudes fraternas, elevadas e equilibradas. Muitas pessoas sentem-se incapazes de realizar mínimas coisas e muitas tendem a acomodar-se na miséria social e espiritual em que se encontram. Afinal, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, como é que vocês podem esperar que uma pessoa que ela não tenha capacidade, que ela produza além da sua capacidade? Não dá. Então, demonstra aqui que existem as diferenças que a gente vem falando. Tá certo? Nem todo mundo vai produzir grandes coisas e nem todo mundo vai ter a capacidade de se libertar para fazer coisas. Sim, tem gente Fica que vai preso, enterrar mesmo. E vai ficar preso. Então, por exemplo, enterrar um talento é você ficar preso a notícias, que a gente já abordou aqui no programa, notícias que você não sequer questiona. O não questionar, né, é enterrar talentos. Olha que interessante. Tá certo? Quinto, tá quase terminando, tá? Quinto. Olha que interessante. Respondeu-lhe Amos, servo bom e fiel. Já que foste fiel, isso aqui ele falando para o que se produziram, tá certo? Já que foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ou seja, ele entrega, pega o talento daquele que tinha enterrado e dá para o outro, né? Nesse trecho da parábola, podemos entender que é na valorização das pequenas coisas que encontraremos a verdadeira felicidade. Normalmente precisamos passar por algum tipo de trauma para entender esta mensagem. Muitas pessoas mudam radicalmente seus valores após enfrentarem alguma situação difícil. Por exemplo, doenças, perdas, acidentes, etc. Passando a valorizar mais os poucos momentos de carinho obtidos no convívio com os seus. É que a gente tem isso, por exemplo, alguém que volta lá de pós-morte, ou experiência de quase morte. Ou alguém muda, que ficou doente um tempo, quando volta, né, volta de uma outra maneira, tá certo? Ó, todas, sem exceção, né, essas pessoas que passaram por esses testemunhos que você falou de experiência de quase morte, dizem que após a volta do estado de coma, mudaram radicalmente seu comportamento, prestando mais atenção às coisas mais simples da vida, como, por exemplo, a diversidade de cores e perfumes das flores, o sorriso, o abraço sincero dos filhos, etc. E aí eu recomendo a leitura do livro do Dr. Raymond Moody Jr., Vida Depois da Vida. Então, olha que interessante, já que fosse fiel com pouca coisa, você vai receber mais. A gente tem que aprender, Cláudia, a valorizar as coisas mais simples, as menores coisas que nós temos, que é uma dádiva divina. E às vezes a gente não presta atenção. É isso aí. Aí, ó, sexto, aquele que enterrou fala assim, Senhor, seis que é severos. E aí, com medo, eu guardei o talento para não, temendo, né? Fui e escondi o seu talento na terra. É isso que ele fala lá na parábola.
Jesus sempre deixou claro que veio ao mundo justamente para mostrar o Deus Pai amoroso e ensinar o aspecto positivo das leis naturais, principalmente quando sintetizou todas as leis em uma única, de amor incondicional a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isso está lá em Mateus, né, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim. Ensinando dessa forma que Deus não é para ser temido, mas amado. Quem teme até deixa de fazer as coisas erradas, não por respeito ou entendimento, mas apenas por medo. Na primeira oportunidade que tiver, sem sentir-se ameaçado, fará o que lhe vai no íntimo. A transformação do ser humano se dá através da educação, do respeito a seus limites e do amor incondicional que devemos ter um pelos outros, independentemente da sua condição espiritual. Olha que Aliás, que parábola profunda, né? Estou falando, ela é profunda. Ó. Tem mais 2 aqui para concluir. Tá? Não, vamos lá. Hoje estamos fazendo estudo dos talentos. Então vamos lá. Aí tem um finalzinho que fala assim, ó, porque a todo que tem, dar-se-lhe-á mais e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Isso é uma menção que ele faz quando ele tira a parábola do que tinha, o talento daquele que tinha escolhido e dá para o outro, né? Analisando essa parte do texto, entendemos que os que possuem fé, que acreditam e fazem por merecer, sempre receberão o amparo e o apoio da espiritualidade superior. Já os que possuem pouca fé, que não acreditam e não fazem, né, nada, enterrando assim, por dizer, os seus talentos, colocam-se em condição de perder esse apoio. As pessoas que são negativas isolam-se de tal forma nas suas baixas energias, criam uma couraça praticamente impenetrável a qualquer influência positiva. Aquele que tem receberá em abundância, e aquele que não tem, até o que parece que tem lhe será tirado. Olha que interessante. A pessoa se fecha, né? Ela não permite receber o amparo da espiritualidade superior. E depois fica culpando Deus. Os espíritos e por aí vai. E para finalizar, tem o finalzinho da parábola, que é quando ele diz assim, ó, e quanto ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, tem muito espírita católico que adora essa passagem aqui. Choro, ranger de dentes e tal. Então vamos entender, ó. Por esse trecho final da parábola, podemos entender que enterrar os talentos é não acreditar em si mesmo, fazendo com que a pessoa se acomode, apagando assim a própria luz, candidatando-se voluntariamente às trevas exteriores. É a pessoa que está se candidatando a ficar na escuridão. Devido à sua preguiça mental, à sua inércia e por aí afora. Neste caso, o choro e o ranger de dentes não é provocado por situações externas, mas por atitudes internas da criatura em desengano e em desamor. A cobrança não será da espiritualidade superior, né, que a entende como uma criança espiritual, ainda obtusa no entendimento das leis naturais. Será dela mesma para com ela mesma. A pessoa se fecha e não vai ter cobrança externa apontando dedos para ela. É ela que está se candidatando às trevas exteriores. É ela que está se candidatando a chorar e ranger dentes. Deus não vai cobrar nada, a espiritualidade superior não vai cobrar nada de ninguém. É a forma como a gente se posiciona. O próprio espírito, né? Que não desenvolveu, cai nessa questão. Então tá aí, meus amigos, o convite para que vocês analisem a parábola dos talentos desta forma um pouco mais ampla. Vocês vão ver que tem um ensinamento fantástico de Jesus. Jesus aproveitava, Cláudio, todas as oportunidades que tinha para trazer uma mensagem, né, de ensinamento e tal. Esta parábola, para mim, é uma das mais completas nesse aspecto. Quando a gente faz uma análise dessa forma que a gente fez aqui. Você também acha? Acho que é uma das mais bacanas que Jesus deixou aí para a gente estudar. Como desenvolver nossos talentos, Edson?
Para não enterrar que nem o servo aí infiel. Então, a primeira coisa é não se fechar. Né? Está sempre aberto. Você está aberto às novas experiências, às novas possibilidades, porque quando você se fecha, você enterra o talento. Tá certo? A gente tem que colocar o talento aí como... Se a gente colocar o talento como sendo a oportunidade da reencarnação, puxa, nós tivemos um trabalhão danado para reencarnar, para chegar aqui e a gente ficasse fechado, né? Então eu vejo hoje pessoas perdendo tempo, às vezes, com assuntos, Cláudio, que não traz nada de positivo, nada de interessante para a pessoa. Né? Perdem tempo aí com coisas que são fúteis, às vezes. Né? Você viu a briga agora do Facebook, qual é? Qual? Que teve um pessoal que se marcou como seguro, né, no desabamento lá do prédio, e outros já ficam acusando, mas que besteira ficar se marcando. Aí fica um retrucando o outro. Né? Então vejam, isso aí não é enterrar talento? Enterrar talento. Uma discussão inútil. Se a pessoa se marcou lá, pô, legal, né? Parabéns para ela, ela sentiu necessidade disso, é a condição dela. Então, quando eu não estou aqui dizendo, Cláudio, que a gente não pode questionar, pelo contrário, a gente tem que questionar tudo, é isso que eu estou querendo dizer. E a gente não pode só enterrar os nossos talentos baseados em operações, em posições já firmadas. Tá certo? Eu tenho uma palestra que e aliás eu também tenho um artigo que é Convicções, o certo e o errado. O grande problema das convicções é que a gente enterra talentos em ideias, às vezes milenares, e que não faz e não dá oportunidade da gente pensar e repensar conceitos. Então tem muita gente que sofre, Cláudio, sem saber por que está sofrendo. O que é pior, né? Isso é que é pior. Porque, na verdade, ela está sofrendo em função de conceitos que estão aí enraizados e que a doutrina espírita veio justamente quebrar, mas que a pessoa não consegue se desvencilhar. A doutrina veio para libertar mentes e as pessoas se aprisionam. Né? Eu acho engraçado porque, às vezes, eu vejo palestras que as pessoas ouvem aquelas palestras, elas saem das casas espíritas se sentindo pesadas, se sentindo, sabe, com cobranças, né? E quando tem outras, na verdade, que transformam, que as pessoas se sentem leves, que as pessoas saem elevadas, falam, puxa, que bacana, que gostoso, saber que esse Deus é amoroso, que não pune, que não culpa, que não... Mas, infelizmente... Cada um conforme as suas obras ou cada um conforme os seus talentos. É isso aí. O Urbano Ribeiro diz o seguinte: bom dia, meus amigos. A parábola dos talentos, até então eu tinha dúvidas do último que enterrou a moeda, mas o irmão aí me esclareceu perfeitamente sobre os talentos. Obrigado, amigos. Urbano Ribeiro. Obrigado, Urbano. Legal, né, Edson? Porque às vezes a gente ouve falar da parábola dos talentos em palestra, e até em virtude do tempo, né? Não dá para aprofundar tanto quanto a gente falou aqui, ainda mais nesse aspecto da diversidade. Né? E o que incomoda é aquele final mesmo, né? Vai ser lançado as trevas exteriores e haverá choro e ranger de dentes. Isso aí assusta qualquer um, né? E o pessoal pensa que é o inferno, é um umbral. Não, e é um Deus punitivo, aquele que vai condenar, aí vai para o umbral. Para com isso. É a própria pessoa que se leva, né?